falar sobre hemorragias no pós-parto. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. E você tem aí o tempo que você desejar. Bom, boa noite a todos. Eu considero essa aqui uma aula bastante importante, né? Não é só porque eu que vou falar sobre esse assunto, mas principalmente porque eu acredito que todos vocês, em algum momento, já se deparou com esse tipo de complicação, né? Que é bastante frequente. E quem já viu, vai ver de novo, com certeza, se continuar fazendo obstetrícia. Né? Deixa eu ver aqui onde que eu mexo. Tá. Achei. Então, a hemorragia pós-parto é uma das complicações obstétricas bastante frequentes, né? A gente não sabe exatamente, né, o quão ela incide na população obstétrica, mas a gente estima que seja de 1 a 5%, porque isso varia bastante do local e também bastante da definição que a gente usa. Né, mas, de qualquer maneira, é uma complicação bastante importante e uma das principais causas de morte materna no mundo. Né, 25% das mortes maternas do mundo acontecem por conta da hemorragia pós-parto. E, nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, talvez seja a primeira causa de morte materna. Ela apresenta uma alta morbidade, é a principal causa de admissão de pacientes da população obstétrica em UTI, e o mais importante de tudo isso, né, é que ela é uma morte materna evitável. Tá? Tudo que a gente vai ler, né, a respeito de hemorragia pós-parto, sempre nos artigos, os autores, eles sugerem, né, que a gente faça exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é a instituição de um protocolo de atendimento a esse tipo de emergência. Né, porque isso realmente é uma medida salvadora. Né, o fato de você saber identificar, realizar o diagnóstico precocemente, né, e instituir a terapêutica rápida e adequada, faz com que você consiga salvar muitas mulheres que são acometidas por essa complicação. Bom, em relação à definição, ela é bastante variável. Classicamente, é aquela perda sanguínea de maior que 500 ml nas primeiras 24 horas após o parto vaginal, e 1.000 ml após o parto cesárea. É óbvio que isso é bastante difícil, né? A gente quantificar o quanto a paciente está sangrando, e a gente costuma fazer isso de maneira subjetiva. E quando a gente faz isso de maneira subjetiva, normalmente a gente subestima, né, o quanto essa mulher está perdendo de sangue. Uma forma mais fácil, talvez, seja a adoção de um critério mais clínico, né, para a gente conseguir observar esse tipo de sangramento. Então, qualquer sangramento que seja suficiente para causar sintomas compatíveis com uma alteração hemodinâmica, ele é sugestivo de uma hemorragia, né, mais do que esperada, né, no puerpério. Então, o sangramento que leva a sintomas e, por fim, a diminuição do hematócrito em 10 pontos, que também não é uma coisa bacana de fazer, porque, como normalmente é um evento bastante agudo, a gente não consegue observar isso imediatamente após o diagnóstico. A outra forma também que a gente tem de classificar a hemorragia pós-parto é em precoce, que é em menor que 24 horas, e tardio, que é aquela hemorragia que acontece entre 24 horas e 12 semanas após o parto, sendo que o pico de incidência normalmente ocorre entre as 2 primeiras semanas após o nascimento. Lembrar que o sangramento pode ser visível, mas pode não ser. Então, aqueles coágulos que ficam lá dentro do útero, muitas vezes consumindo fatores de coagulação, né, podem não estar visíveis e podem estar cometendo gravemente essa paciente. Então, embora a gente não consiga ver o sangramento, essa paciente pode estar apresentando um quadro bastante grave, né, de hemorragia pós-parto. Lembrando aquilo que o Roberto já falou, né, que no final da gestação, né, basicamente no 3º trimestre, o volume sanguíneo, o fluxo, né, pelas artérias uterinas é bastante intenso, ele varia de 500 a 700 ml por minuto, que corresponde aproximadamente a 15% do débito cardíaco. Então, é uma coisa bastante importante. Fazer esse diagnóstico, mesmo que a gente não esteja vendo esse sangramento visível, é fundamental. Bom, os fatores de risco. A gente tem os fatores de riscos que a gente já
né, tem no pré-parto e no intraparto. É importante a gente identificar os fatores de risco no pré-parto, porque a gente já pode prever que essa paciente corre esse risco, né, aumentado de ter hemorragia, e a gente já tomar medidas ou ficar em alerta para fazer esse diagnóstico precocemente. Então, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, distúrbios hematológicos prévios, hiperextensão uterina, que pode ser por polidrâmine ou gestação múltipla, história prévia de sangramento, né, pós-parto, de um sangramento aumentado. Essas pacientes que tiveram hemorragia pós-parto têm 15% de chance de repetir o sangramento nessa gestação atual. O uso de medicamentos, tipo antiagregantes plaquetários, ou até mesmo as pacientes que usam anticoagulantes ou miorrelaxantes uterinos, podem fazer com que o sangramento seja aumentado. E a cicatriz uterina prévia, que pode cursar com um caso de rotura uterina. Intraparto, a gente tem o terceiro período prolongado, então aquela placenta que fica lá e não dequita, né, e que aumenta bastante a chance de sangramento, uma parada da progressão, episiotomia, lacerações, um parto vaginal operatório e a inversão uterina. Em relação à prevenção, o que a gente pode fazer de medida no pré-natal é cuidar eventualmente de uma anemia que a gente faça o diagnóstico, né, essa paciente, quando ela chega com um hemograma, com HB e um HT adequado, né, no momento do parto, ela, não que a gente vá evitar, né, que aconteça a hemorragia, mas ela vai ser uma paciente que vai conseguir responder muito melhor a esse tipo de complicação. Evitar as episiotomias de rotina, porque elas são uma grande causa de sangramento, e uma conduta ativa do terceiro período. A conduta ativa do terceiro período, ela inclui várias coisas, né? A principal, e a que é inquestionável, é o uso da ocitocina. A gente costuma fazer habitualmente, né, 10 unidades intramuscular, isso é uma coisa, mas pode ser também feito via endovenosa, tá? Mas o que a gente costuma fazer é intramuscular, é uma medida que deve ser feita, e ela realmente diminui o sangramento pós-parto. Em relação às outras medidas da conduta ativa do terceiro período, que é o clampeamento precoce do cordão, embora ele realmente diminua a quantidade de sangue perdida, não vale a pena você clampear o cordão precocemente, porque, na verdade, o bem que você vai estar fazendo em diminuir o sangramento não compensa o mal que você está fazendo para o feto. Então, mesmo quando há necessidade de reanimação, se for possível reanimar esse bebê com o cordão conectado ainda à mãe, isso deve ser feito. Do contrário, essa seria a única indicação de você fazer um clampeamento precoce do cordão. Então, deve-se esperar pelo menos de 1 minuto a 3 minutos para realizar o clampeamento. A outra parte da conduta ativa é a atração contínua e controlada do cordão, seguido de massagem uterina. Tá? A atração contínua e controlada do cordão, ela também diminui o sangramento, e ela, segundo a Organização Mundial de Saúde, a orientação é que ela pode ser opcional quando ela é realizada por um profissional habilitado dentro de um hospital. Então, o médico pode ou não realizar, e fora desse cenário, ela não deve ser feita. Então, em partos domiciliares, assistidos por profissionais que não sejam habilitados, ela não deve ser feita. Dentro do hospital, ela é uma medida opcional, mas ela, sim, diminui o sangramento pós-parto. Bom, o tratamento. O principal objetivo do tratamento, na verdade, ele se baseia, na verdade, em duas partes, né? A primeira, que é aquelas medidas do ATLS, né, que a gente faz para qualquer tipo de choque, independente da etiologia. Paciente que apresenta um choque hipovolêmico, você vai entrar com as medidas iniciais, que é o ABCD. O ABCD. Você tem como objetivo restaurar essa volemia, né, manter a volemia, restaurar a oxigenação tecidual, corrigir e prevenir as coagulopatias. E a segunda parte, né, do tratamento inclui você fazer o diagnóstico específico, né, que é tratar aquela causa que está ocasionando o sangramento. E isso tudo deve ser feito de maneira bastante rápida, né? É o que eles chamam de golden hour, que é a primeira hora após o diagnóstico. Essa hora que a gente faz esse diagnóstico, é ela que vai determinar o prognóstico dessa paciente. Então, quanto antes a gente faz, institui as medidas de tratamento, melhora o prognóstico dessa paciente.
Bom, as manobras ressuscitativas, né, segundo o ATLS, que é o mesmo para qualquer outro tipo de choque hipovolêmico, então é solicitar ajuda, estabelecer as vias aéreas, respiração, circulação e, por minha conta aqui, descobrir a causa, né, que é o tratamento, na verdade, específico. Então, para as manobras ressuscitativas, posição de Trendelenburg, né, para ajudar no retorno venoso, 2 acessos calibrosos, preferencialmente um Abocate 14, né? Oxigenoterapia pode ser feita com o uso do catéter ou com a máscara, mas com a máscara é mais eficiente, de 10 a 15 litros por minuto, solicitação de exames prontamente, a tipagem ABO, RH, hemograma, coágulo com fibrinogênio, solicitação de hemocomponentes e a monitorização geral, né? Colocar uma sonda vesical de demora para avaliar o débito urinário, a oximetria, os sinais vitais e o cardioscópio. Essa aqui é uma classificação de choque, na verdade, que a gente usa com o objetivo de... Deixa eu ver isso aqui, peraí. Só não achei onde que ele... Tá. É uma classificação de choque que a gente tenta estabelecer assim que a gente faz o diagnóstico da paciente para poder instituir a melhor medida terapêutica, né, ou a medida terapêutica necessária. Então, nessas 2 primeiras classes, a classe 1 e a classe 2, são o tipo de choque que tem um comprometimento menos grave, né, onde você tem uma perda sanguínea que é importante, você imagina, de 750 a 1,5 litro, mas que não é tão grave quanto a classe 3 e 4. E quando você utiliza esse tipo de classificação, você pode estabelecer já a sua conduta, né, em relação à reposição de líquidos. Tá? Quando a classe é 1 e 2, você tem uma perda menor, né, de 750 a 1,5 litro, o que corresponde a 15% a 30%. Você tem uma alteração discreta da frequência cardíaca, a sua pressão arterial vai estar normal, a pressão de pulso ela pode ser variável, normal, aumentada ou até um pouco diminuída. A frequência respiratória não vai se modificar bastante, você quase não tem uma alteração do débito urinário, né? E as alterações do sistema nervoso central são bastante leves. Nesse caso, a reposição volêmica só com cristalóides ela é suficiente. E a gente costuma fazer sempre a reposição volêmica na proporção de 3:1. Ou seja, para cada 3 litros de soro fisiológico, a gente usa 1 de Ringer lactato. Nas classes 3 e 4, que é um comprometimento muito mais grave, onde você já tem uma perda substancial, né, do volume de sangue, com aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão de pulso, né, com alteração da frequência respiratória, e uma diurese bastante desprezível, né, a paciente praticamente está orgúrica com hianúria. Aqui, há necessidade não só da reposição de cristalóides, como a de sangue e, eventualmente, de outros hemoderivados. Bom, em relação à etiologia, esse aqui não é meu, mas eu acho bastante bacana. Quem fez o ALSO, eu não sei se alguns de vocês já fizeram, é a regra dos 4 T's, né? É bastante interessante porque ajuda com que a gente lembre sempre das principais etiologias do sangramento, né, da hemorragia pós-parto. A primeira, sem sombra de dúvida, é o tônus, né, que na verdade é a atonia, que está presente em 70%, quase às vezes 80% dos sangramentos pós-parto. O trauma, que é a segunda causa mais importante. Tecido, que é quando a gente fala tecido, na verdade a gente lembra de placenta, retenção placentária, retenção de fragmentos placentários, e trombo ou trombina, que na verdade são as coagulopatias. Atonia. Então, pela sequência daquilo que a gente vai fazer, é óbvio que as outras manobras ressuscitativas devem estar sendo realizadas concomitantemente com essa. A massagem uterina é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Então, a gente pode tentar a massagem que a gente faz via abdominal, e, quando ela não é eficaz, não é eficiente, a gente usa a massagem bimanual, que é a manobra de Hamilton, que é executada desse mesmo jeito, com o objetivo de produzir a contração uterina. Se a massagem não for suficiente, né, para conter o sangramento, a gente inicia com o tratamento farmacológico. Para quem está estudando esse assunto, vocês vão ver que existem inúmeros protocolos com muitos tipos de drogas. As doses elas não costumam ser
muito parecidas entre um protocolo e outro, mas, basicamente, e adaptado à nossa realidade, eu tentei colocar aqui de uma maneira que eu acho que fica fácil e que a gente tem acesso, né? Então, assim, a ocitocina, sem sombra de dúvida, é uma droga de primeira linha, e isso está indiscutível, presente em todos os protocolos. O que muda um pouco aqui é a dose, na verdade, e a velocidade de infusão. Mas, sabendo que a ocitocina é a primeira droga a ser utilizada, já é suficiente. Normalmente, essa aqui é a dose que a gente usa, de 20 a 40 unidades, em 500 a 1 litro de soro, tá? 60 gotas por minuto, ou 250 ml por hora. Não resolvendo com essa medicação, a gente pode ir para os derivados do ergo. Aqui a gente tem a metilergometrina, que a gente usa, que é o ergotrate, ele pode ser realizado endovenoso ou intramuscular. A gente pode fazer uma dose inicial, né, de uma ampola, que é 0,2 miligramas, e repetir 15 minutos após, se ele não tiver sido eficaz. E a terceira droga que a gente costuma usar, que é uma droga de terceira linha, mas que, ao meu ver, pelo menos todas as vezes que a gente teve necessidade de usar, respondeu muito bem, né, é o uso do misoprostol, que pode ser de 400 a 1.000 microgramas. Habitualmente, a gente já passa a usar os 5 comprimidos, que seriam 1.000 microgramas, via retal. Se vocês observarem, esse aqui, na verdade, é um diapositivo que veio da Organização Mundial de Saúde, né? As drogas que eles usam é basicamente a mesma, ocitocina, ergometrina ou metilergometrina, e aqui a gente tem a prostaglandina F2-alfa, que não é o que a gente tem disponível aqui no Brasil, que seria o carboprost. Então, no lugar dessa medicação aqui, eu coloquei o misoprostol, que eu acho que tem uma resposta bastante boa nos casos de hemorragia, né? Então, ocitocina, aqui tem a dose máxima recomendada, eles aconselham a gente não usar mais que 3 litros de soro contendo ocitocina pelo risco de intoxicação hídrica. A ergometrina, a metilergometrina, as doses utilizadas, né, no caso do ergotrate, que é a droga que eu propus aqui, na verdade, é de 1 miligrama, a dose máxima. E lembrando as contraindicações, né, as pacientes com pré-eclâmpsia, hipertensão, as pacientes cardiopatas. E essa aqui, como não tem, eu vou falar para vocês a dose que eu já tinha comentado, né, que vai de 400 a 1.000 microgramas via retal, que é o que a gente costuma usar, do misoprostol, e não tem grandes contraindicações, mas, entre elas, tem o distúrbio de coagulação, que é uma coisa bastante frequente nas pacientes que estão apresentando esse caso. Uma droga que, na verdade, a gente costuma usar quando essas outras todas não estão atuando adequadamente, né, ou até como adjuvante, é o ácido tranexâmico, 1 grama, que pode ser repetido a 30 minutos após. Né? É uma droga que não tem uma atividade no útero, né, que é um antifibrinolítico, é muito bom não só para os casos de atonia, mas principalmente para os casos de trauma, e é uma medicação que a gente pode estar usando. Bom, em relação ao tamponamento uterino, essa é uma outra medida, né? Quando que a gente vai usar o tamponamento uterino? O tamponamento uterino a gente vai usar quando a gente quer preservar esse útero, né? Ele pode ser uma medida temporária, de repente, para diminuir o sangramento, enquanto a gente está tentando estabelecer uma outra conduta, ou, de repente, enquanto a gente está tentando transferir essa paciente. E ele é bastante bacana, porque ele é versátil, né? Você pode usar no parto vaginal ou no parto cesáreo. Aqui tem vários tipos, né, de tampões, né? A gente tem o BitCat, o Bacribalu, que é o que eu trouxe para mostrar para vocês, que é o que a gente conhece, e tem esse da CTS aqui, que também é um outro balão de tamponamento. Como que a gente faz com o balão, então? A primeira coisa que a gente faz, antes de inserir o balão, é estimar o volume uterino, mesmo que de forma indireta, através da palpação. A gente realiza a sondagem vesical da paciente, né, faz uma asepsia de todo o canal vaginal com iodopovidine, e aí a gente insufla esse balão dentro da cavidade uterina. Tá? O tamponamento ele deve durar de 24 a 48 horas. A infusão de ocitocina deve ser contínua durante o período em que você utilizar o balão.
e é necessário antibiótico-terapia e analgesia, tá? Porque a permanência do balão na cavidade uterina ela é bastante dolorosa, então a gente não deve esquecer. Eu coloquei uma interrogação aqui, porque dependendo de onde você vai ler, uns falam assim, não, vamos colocar soro gelado. Soro gelado promove vasoconstrição, vai diminuir o sangramento. Aí o outro fala, não, mas você tem que pôr um soro aquecido, porque, na verdade, isso vai ajudar na atuação dos fatores de coagulação. Bom, na dúvida, no desespero, eu acho que a temperatura ambiente está de bom tamanho. Né? Então, aqui, a gente tem mais ou menos como é que a gente usa. Né? Esse aqui, na verdade, é o Bacri, balão. Eu trouxe um aqui para vocês, quem tiver interesse de ver. Não sei se vocês querem passar, pode abrir, pode olhar. Então, esse aqui é o uso do Bacri numa situação de um parto vaginal. Né? Ele tem uma sondinha aqui, você não precisa usar espéculo, nada, para passar o balão. Tá? Você pode colocar esse balão diretamente, através do toque, dentro da cavidade uterina. E aí você insufla esse balão com 250, 500 ml de sangue, de soro. Né? Esse balão vai comprimir a parede uterina e a pressão hidrostática que ele vai exercer vai fazer com que você diminua, né, o volume de sangue que sai pelo leito vascular ali da placenta, né, onde ela estava implantada, e diminuindo assim o sangramento. O bacana do Bacri é que ele tem essa parte aqui mais superior aqui, ele na verdade ele faz uma drenagem de sangue. Então, tudo que você está perdendo de sangue é possível quantificar, tá? Para manter o balão bem posicionado aqui, eles indicam que você coloque uma compressa ou um tamponamento de gaze, igual está mostrando aqui, para manter esse balão bem posicionado. Tá? E essa compressa deve ser embebida em iodopovidine. Aqui é a colocação do Bacri-balão através da incisão da cesárea. Tá? Vocês vão ver que ele, numa das pontas dele, ele tem um registro. Esse registro deve ser retirado na hora de você colocar ele pela incisão da cesárea. Né? Você passa ele por aqui e um assistente vai retirar a parte inferior, onde estava o registro, via vaginal após dilatação do colo, caso seja uma cesárea onde a paciente não tenha entrado em trabalho de parto. Aqui é o balão insuflado, aqui é um balão que está inadequadamente posicionado, né? E aqui é o balão adequadamente posicionado com a compressinha aqui, com as gases que eu tinha falado. Para que não haja dúvida que há algum conflito de interesse, vou ensinar para vocês uma maneira de fazer um tamponamento uterino, na verdade que pode ser feito com materiais que está sempre à nossa disposição, quando a gente não tem o Bacri-balão, uma sonda de Foley, 24, um preservativo e as compressas. A gente faz a mesma coisa, né? Faz uma antisepsia, faz a sondagem vesical, prepara o sistema, mais ou menos dessa maneira aqui, né? A gente coloca a sonda 24 de Foley. Na extremidade, a gente coloca um preservativo, amarra de maneira que não saia, né, o líquido que a gente vai infundir, coloca dentro da cavidade uterina, infunde o soro fisiológico, põe o tamponamento vaginal e faz da mesma maneira como se a gente tivesse o Bacri-balão. Tá? Isso não é uma ideia minha, na verdade, existem até trabalhos publicados na literatura mostrando que esse tipo de procedimento também é bastante eficaz, né? E pode ser realizado e pode ser utilizado em qualquer lugar onde vocês estiverem. Bom, a gente colocou o balão e não resolveu, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já tentou o tamponamento, agora a gente vai para as suturas compressivas, né? Eu coloquei aqui o Belint, que é aquilo que a gente está mais habituado a fazer, mas existem outros tipos de sutura compressiva. Né? Aqui mostra mais ou menos o aspecto do útero, né? Depois que a gente faz a sutura. Não resolveu o Belint, a gente pode ir para a desvascularização pélvica progressiva. Né? A gente pode fazer a ligadura das uterinas, das artérias ovarianas e até mesmo da hipogástrica. Lembrando que isso pode não estar desprovido de complicações, né? Falência ovariana precoce, sinéquias uterinas e às vezes até necrose de glúteo.
E quando isso não resolve, a gente ainda pode partir para a embolização das artérias uterinas. Né, a gente, para quem tem essa possibilidade, né, de usar a radiologia intervencionista, é uma opção bastante interessante. Né, aqui é a artéria uterina, né, antes da embolização, e aqui pós-embolização. Vocês veem que aquelas ramificações, todas as ramificações dos vasos, né, acabam desaparecendo, e isso faz com que diminua o sangramento. O balão, na verdade, ele pode ser utilizado até você realizar esse tipo de intervenção. Né? Você pode fazer o Belinde com o balão inserido dentro da cavidade uterina, você pode fazer a desvascularização, você pode fazer a embolização das artérias uterinas, mas a paciente, para todos esses tipos de tratamento, né, para todas essas tentativas, deve estar hemodinamicamente estável. E, por fim, quando a gente não consegue, né, resolver, aí a gente vai para a esterectomia subtotal. Bom, o trauma, né, que é a nossa segunda causa de hemorragia pós-parto. Ele pode vir de lacerações, de episiotomia, ele pode vir de uma esterotomia que acabou se ampliando durante a retirada do bebê, ele pode vir de uma rotura uterina, ou até mesmo de um processo de inversão, que é uma causa rara, né, mas que é bastante dramática. A exploração nas lacerações é obrigatória a exploração do trato genital inferior, que deve ser feita sempre com analgesia. Né? É importante que a gente consiga avaliar adequadamente, para isso a gente precisa de uma boa iluminação, um bom campo cirúrgico, então a presença de um auxiliar que te apresente bem ali as estruturas é muito importante, né? E ela é obrigatória, na verdade, quando você usa um parto instrumental. Então, fazer uma exploração do trato genital inferior, uma revisão sistemática do colo e canal de parto, toda vez que for necessário, usar um fórceps. O tratamento, na verdade, é óbvio, né? A gente tem que fazer a correção das lacerações. Quando a drenagem, quando há hematoma, se indicado, a gente realiza a drenagem desse hematoma. Né? Pode fazer o tamponamento das feridas quando é difícil fazer a sutura, né? E a correção direta. E, nesse caso, o ácido tranexâmico ele é bastante eficaz, né? No que diz respeito ao sangramento. E deve ser usado sempre que necessário. Na inversão uterina, né, boa parte das vezes, se não todas, ela acontece de causa iatrogênica, né? Ela pode estar relacionada a fraquezas congênitas do útero, ao acretismo, à atonia. E o choque neurogênico, ele precede o choque hipovolêmico. A primeira coisa que a gente tenta fazer é a manobra de táxi, que eu vou mostrar para vocês como é feita depois, né, com o objetivo de reposicionar o útero. E se isso for difícil de fazer, está indicado o uso de miorrelaxantes para contribuir, para facilitar com que a gente faça essa manobra adequadamente. Então, sulfato de magnésio, agentes betamiméticos e até mesmo uma anestesia geral. Para a correção do reflexo vasovagal, que pode cursar com bradicardia e tudo mais, a gente pode fazer um pouquinho de atropina, 0,5 miligramas em bolos. Quando a gente não consegue, através da manobra de táxi, resolver essa inversão, a gente pode partir para a laparotomia e tentar corrigir isso cirurgicamente. Essa também é uma da outra indicação do uso do balão. Tá? Às vezes, quando a inversão ela é refratária ao tratamento, você reposiciona o útero, coloca o balão com o objetivo de manter ele na posição adequada. Aqui a gente tem a manobra de táxi para a inversão uterina. Então, a gente pega, né, literalmente o fundo uterino e reposiciona ele. Né? E aqui, na verdade, é o procedimento de Huntington, que é via laparotomia, né, para recolocação do útero na posição habitual. A rotura uterina, a gente corrige, obviamente, só por laparotomia. A gente deve considerar, né, sempre a extensão da lesão, a gravidade do sangramento, a paridade da paciente, e a gente pode fazer tanto o reparo dessa lesão, né, de maneira primária aqui, ou
a esterectomia, dependendo, né, de todas essas características aqui acima. Bom, vamos para a nossa terceira causa, que é tecido, placenta, como eu tinha falado. Então, pode ser retenção placentária, que acontece em 3% dos partos vaginais, ou retenção de alguns fragmentos, né, placentários. É fundamental uma exploração manual do útero, né, para você até excluir outras causas, porque é possível você ver que esse útero está invertido, é possível você palpar uma lesão cervical, você deve excluir uma ruptura ali no segmento, né, de uma esterotomia anterior, e ele também já é terapêutico, né, porque através da exploração manual do útero você acaba removendo aqueles restos placentários. Só repetindo aqui, então, retenção placentária, 3% dos partos vaginais, iniciar com ocitocina, tração controlada do cordão, para a gente não ter uma inversão uterina, infusão de ocitocina na veia umbilical também é uma medida que a gente pode tentar, a gente vai lá, coloca 10 unidades na seringa, mais 20 ml de soro, injeta na veia umbilical para ver se essa placenta sai. Não saiu, a gente pode usar ou medicação ou até mesmo anestesia apropriada para provocar um relaxamento uterino e realizar a extração manual da placenta. Lembrando que sempre que a gente faz a extração manual da placenta, é necessário o uso de antibiótico-terapia. Normalmente, a gente usa cefalosporinas de primeira geração. Ergotamina, derivados do ergot, está proibido nos casos de retenção placentária, porque ele acaba fazendo, né, ele fecha o orifício interno do colo, então a gente fica com mais dificuldade ainda de tirar aquele material que está retido. Os restos placentários, né, quando a gente tem os fragmentos que ficam lá por algum motivo, às vezes uma placenta esocenturiata, às vezes um acretismo focal, né, ocitocina, novamente, curagem e curetagem uterina. Se o sangramento persistir, a gente deve excluir outras causas, como o trauma, por exemplo. O acretismo, né, que o Roberto já chegou a falar um pouco, é aquela placenta que está anormalmente aderida no sítio de implantação, né, ela atravessa a camada basal e ela acaba invadindo, às vezes, parte do miométrio, às vezes chega na serose e, às vezes, até nos órgãos pélvicos adjacentes, né? A conduta, habitualmente, é a esterectomia, mas, naquelas pacientes que não têm prole constituída, né, ou que não querem, de maneira alguma, retirar o útero, se ela tiver em condições de responder, né, porque, normalmente, é um caso bastante grave, existe a opção de deixar a placenta in situ, né, muitas vezes a gente deixa, faz metotrexate, mas a chance de uma nova reabordagem é bastante grande, né? Ou embolização das artérias uterinas. Então, a gente remove aquele conteúdo lá de dentro, emboliza as uterinas com o objetivo de diminuir o sangramento. E, por fim, o trombo, ou trombina, que é o nosso quarto T, que está relacionado às coagulopatias, né? Elas podem ser congênitas, né, que é bastante raro, então, uma púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença de von Willebrand, uma hemofilia, ou, o que é bastante frequente, né, na população obstétrica, são aquelas adquiridas, que podem ser por conta de uma síndrome HELP, um quadro de pré-eclâmpsia grave, DPP ou embolia. O tratamento, na verdade, se constitui, né, no uso de hemoderivados para correção daquele distúrbio de coagulação, né, de maneira específica ou geral. Então, a gente tenta manter o hematócrito acima de 30%, lembrando que um concentrado de hemácia tende a aumentar aproximadamente em 1 ponto, né, os níveis de hemoglobina, mais ou menos 3% no hematócrito. O fibrinogênio, acima de 100 miligramas por decilitro, né, o que a gente faz a reposição com o crioprecipitado, uma unidade a cada 10 quilos. Manter as plaquetas acima de 100, né, acima de 50 mil por ml, a gente usa uma unidade também para 10 quilos. E o plasma fresco congelado, que além de corrigir os níveis de TP, TTPA e manter o RNI mais aumentado, também ajuda a repor fibrinogênio. Aqui, na verdade, é um grande resumo, né, que também vem da Organização Mundial de esse resumão,
né? Eu vou colocar para vocês no protocolo. Então, aqui o tratamento para atonia, né? Aqui para tecido, para retenção placentária, nesses 2 casos, para trauma e depois para coagulopatias. Então, tratamento inicialmente da uterina, massagem, depois o tratamento farmacológico, né, que eu já expliquei para vocês como é que pode ser feito. Se o sangramento continua, a gente tenta a compressão do útero, né, que pode ser realizada ou pelas suturas compressivas ou por tamponamento por balão, o ácido tranexâmico para ajudar. Se continua, a gente tenta de novo aí as artérias, a ligação das artérias uterinas, a desvascularização pélvica progressiva ou a embolização. Se o sangramento continua, não tem jeito, a gente necessita partir para a esterectomia. Para a retenção placentária, ocitocina, tração controlada do cordão, a ocitocina na veia umbilical e a extração manual da placenta, mais o antibiótico que eles colocam aqui para a gente não esquecer. Quando a placenta, ficam os fragmentos, né, de placenta, na verdade, que poderia acontecer num caso de acretismo, ocitocina, a exploração manual da cavidade, né, você faz curagem, a curetagem, e se o sangramento continua, você adota as medidas semelhantes àquelas utilizadas para a atonia uterina. E, basicamente, quando há o trauma, é a reparação das lesões, evacuação de coágulos, para a resolução do sangramento. No caso de inversão uterina, reposicionamento do útero, que pode ser feito via vaginal ou pode ser realizado por laparotomia. E aqui, nas desordens de coagulação, nos distúrbios de coagulação, a reposição dos hemoderivados necessários para a sua correção. Eu acho que esse era o último. Era isso que eu tinha para falar. Então, obrigada. Perguntas? Um quadro ali que da Organização Mundial de Saúde parece que está falando que não deve ser feito ocitocina em polos. Eles falam isso mesmo. Você não deve fazer ocitocina. Esse é. Acho que mais, se a gente vai para o outro. Ela normalmente deve ser feita de luva mesmo, Precaução da ocitocina. para não ser feita em bolsa. Endovenoso. Atualmente a gente sempre usa diluído em soro, né? Mas, por exemplo, no caso em que a gente vai fazer profilaxia, ou até uma coisa que às vezes a gente não usa e não está habituado a pensar. Então, a gente sempre faz, depois do parto, 10 unidades intramuscular como medida profilática, né, que é o manejo ativo do 3º período. Se a paciente continua sangrando, a gente pode até fazer 10 unidades intramuscular novamente, apesar da gente já começar com a ocitocina endovenosa, que é o habitual, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Mas essa ocitocina a gente faz diluída, a gente nunca faz ela em bolos, né? Mas até para lembrar que a ocitocina, a vida média dela é de mais ou menos 3 minutos. Então, para ela ter eficácia, você tem que manter a infusão dela, porque senão você só tem aquele momentaneamente. Eu não sei te responder. A orientação deles é que com essas doses a gente não use mais que 3 litros. Mas eu não sei. 20 a 40 unidades por dia. Isso. Se você der uma dose, então você teria que colocar em cada litro pelo menos 20 unidades. Sim.
A minha preocupação é se der até quanto eu posso colocar isso. Então, 3 litros por causa da intoxicação. Isso. Então, no caso, na verdade, se a gente for por analogia, né, porque a gente pode colocar, na verdade, de 20 a 40 unidades. Aqui eles colocam 20, na Organização Mundial de Saúde. Então, seria 60 unidades, o máximo. Né? A gente viu, bom, eu vi pelo menos uma vez só um caso de intoxicação hídrica. Mas nunca vi, mas também a gente não costuma utilizar a ocitocina assim, né? Até porque quando você começa a infundir, e você vê que já não tem um resultado adequado, você já parte para as outras medidas. Né? Então, você coloca a ocitocina e vai avaliando. Como ela começa a agir muito rapidamente, a gente já tem uma ideia de que se ela está sendo efetiva ou não. Não está sendo efetiva, a gente mantém a ocitocina, mas já começa a utilizar as drogas de segunda e terceira linha e partir para as outras medidas. Ocitocina é coisa antiga agora. Intraútero. Não sei te falar. Não sei te falar. Tem drogas que são de uso intraútero, assim, biometrial, né, que se aplica no biométrico, né, o Hemabate é um deles. Mas a ocitocina eu nunca vi. Professor, relações aqui. Porque ainda outro você faz momentâneo. Naquele que você vai ficar fazendo persistente. Você faz aguardando uma resposta se você vai, tipo assim, eu vou manter esse outro, eu vou manter esse outro. Se tiver a resposta no momento, tudo bem. Se não tiver, você não. Mas está mais autorizado a continuar fazendo. É uma tentativa de fazer isso. Eu faço ocitocina com massagem. 5 dias na massagem. É só se sair de perto. Daí você não fica massageando, você faz uma sutura no delinte, que daí ele já fica segurando para você na posição. Mais fácil. Massageio. Olha, uma vida inteira. Eu passei uma noite massageando. Mas tem que abrir. Tem que fazer na laparotomia. Normalmente o belinte está indicado, as suturas compressivas, mais para as hemorragias pós-parto que vêm depois da cesárea. Eu tinha até um videozinho que eu devia ter trazido. Então, você usa aqui, você pode usar um fio de absorção, um fio absorvível, né, que tem uma absorção mais demorada, pode ser um cromado, um vitril, né? E aí você vem aqui na incisão do útero, mais ou menos uns 4 centímetros aqui da borda do útero, aqui, em contato com o lugar muito largo, e aí você passa o fio da parte inferior aqui da esterotomia até a parte superior. Aí você vai dar uma volta lá atrás, passa de um lado para o outro, pegando o miométrio, volta com o fio lá para frente, e aí esse fio vai sair aqui. Você passa ele aqui na borda superior, na borda inferior e amarra. Então ele vai manter o útero comprimidinho aqui. Ó. O aspecto final é assim, fica o amarradinho aqui da sutura, né, e os 2 fios que você passou. E aí ele deixa o útero bem... Nunca fiz isso. Você comprime o útero e aí você faz a sutura, mantém ele nessa posição. Tem outros tipos de sutura compressiva. Na verdade, a que a gente costuma usar é essa. E costuma resolver bem. Simples e eficaz, na verdade. Aí você abre, faz, fecha. Aí se não der certo, você tem que abrir e fazer mais direto. Não, mas você faz pode deixar. assim. Você vê que seu útero está contraído, na verdade, você vai. Aí você fecha. Raramente ele vai. Se ele não responder na hora, você já tem. Dificilmente a gente nunca fez para depois ter que abrir. Não, mas a gente, é isso mesmo. A gente nunca precisou reabrir uma paciente por conta disso. Depois, porque assim você avalia na hora.
Às vezes você faz o belinte, mesmo assim, continua aquela tonia. Aí você já decide na hora o que você vai fazer, você não chega nem a fechar. Né? Você já tira na hora. Mas nunca aconteceu de você fazer o belinte e depois, horas depois, no pós-operatório, você tem que reabrir para fazer. Eu acho que até existe isso, né? Não é possível. Eu acho que com a gente nunca aconteceu isso. Pode ser feito no parto vaginal também, porque aí é normalmente, mas é a mesma coisa, você seguiria. Mas atualmente a gente faz mais comum na cesárea. E essas embolizações? Bom, essas embolizações, a única vez que eu achei que eu ia fazer, na verdade, foi num caso que a gente teve de uma hemorragia tardia, corporal tardia, né? Que o diagnóstico era uma malformação arteriovenosa uterina. A paciente sangrou. E quem ia fazer não era nem o pessoal da radiologia pra gente, era o pessoal da vascular. Então, por escopia, eles conseguem, né, embolizar artério uterino e aí isso diminui o sangramento. Você faz habitualmente de um lado, não melhorou muito, ou a paciente continuou sangrando, você acha que não é suficiente, você pode fazer por lateral. Difícil conseguir esse serviço na situação que você está. Sim. Você precisa de uma coisa. E a paciente tem que estar estável, mas é possível, por exemplo, se a paciente está sangrando, mas ela já não está sangrando em grande monta, você passa um balão, faz uma sutura compressiva, você faz o que é possível, você toma uma medida mais ou menos, né, temporária, e aí você procede com a embolização, porque de fato a paciente tem que estar hemodinamicamente estável para você fazer. Você não vai fazer isso com o paciente chocado. Mas no fim a paciente para de sangrar e a gente não faz. Eu teria uma resposta. Mas eu tenho que ser lateral, né? Às vezes, quando a gente faz, às vezes se você faz de um lado só, ele diminui bastante o sangramento. Às vezes você consegue manter assim. Quando a gente opera quentismo, por exemplo, a gente entra para cirurgia vascular e eles insuflam um balãozinho, né, na hipogástrica pra gente. E aí eles colocam dos dois lados. E aí durante o procedimento a gente vai conversando, né? Daí ele falou, ele falou, tô mexendo na placenta agora, vai sangrar bastante. Aí ele insufla de um lado, não tá resolvendo. Aí ele vai e insufla do outro. E aí vai manejando. Às vezes um lado só é suficiente. Às vezes ele passa a cirurgia, a gente passa a cirurgia inteira só com um lado insuflado e isso é suficiente. Né? Nem sempre a gente precisa fazer bilateral. Mas a bilateral é muito mais eficaz. E não é bem. Apesar deles falarem que da falência variante precoce, sem acuterina e tudo mais. Mas o objetivo é esse, né? É aquela paciente que você quer preservar o útero dela, né? Está pensando numa futura gestação. Juliana, a gente pensando, do ponto de vista mais rotineiro nosso, nós temos aqui no nosso hospital 90% cesariana. Vem aumentando o número de partos vaginais, mas ainda tem bastante cesariana. No sentido de prevenção de hemorragia no pós-parto, qual seria a rotina do serviço? Sempre citocinon, sempre metiranometrina ou não? Ou simplesmente faz depois que tem o sangramento? Segundo a Organização Mundial de Saúde, e tem revisões da Cochrane mesmo que falam, o uso da ocitocina ela é inquestionável. Então, assim, o que eles falam? Desprender o ombro anterior, faz ocitocina 10 unidades intramuscular ou endovenoso, do jeito que você quiser. Se por acaso você estiver em algum lugar onde não tem ocitocina, que não é a nossa realidade, mas é em muitos lugares, porque a ocitocina você precisa manter refrigerada e tudo mais, eles até orientam você a usar ou o ergotrate ou o misoprostol, porque como medida profilática isso é fundamental. Então, como rotina do serviço, deveria pelo menos ter essa ocitocina 10 unidades intramuscular, né?
E aí as outras coisas, aí você vai ter que avaliar a necessidade, né? Então, assim, o manejo ativo, ele compreende várias coisas. Então, a gente sabe que campeamento imediato do cordão diminui o sangramento, mas não deve ser feito. A atração contínua e controlada, você pode fazer se eventualmente tiver um sangramento que você acha que vai virar um quadro mais grave. Mas também é uma medida opcional. Então, a única coisa que a gente deve fazer, com certeza, é uma medicação imediata, no pós-parto imediato. Seja ela ocitocina, que é a primeira linha, ou alguma coisa que você tiver disponível. Como medida para prevenção profilática, é fundamental que você use qualquer medicação. Ou a ocitocina, ou ergotrate, ou o misoprostol. De rotina, quanto tempo você faz? Então, você faz 10 unidades intramuscular, acabou. Você faz as 10 unidades, não deixa isso daí para ir Não. para a enfermaria? Não, é só 10 unidades ali no momento do parto. Nem nenhuma Nada, medicação nesse nada, sentido. nada. Nada. Só a profilaxia mesmo. Né? Ela é rotina. 10 unidades para todas as pacientes. Tem algum problema assim, em termos de tossina, no sul? Correndo? Eu acho que problema, assim, não. Talvez não seja necessário, mas problema não tem. Eu trouxe uns CDs aqui, na verdade que o fabricante lá, o representante do LACNI trouxe, que tem uma parte que fala sobre hemorragia pós-parto, e aí tem até, obviamente, né, a propaganda deles, né, o uso do LACNI, como é que você faz para inserir, como é que você usa. E a gente tem 3 CDs, um eu vou deixar para o serviço, né, para deixar aí para quem quiser consultar. Os outros a gente vai então sortear.